milhões de fãs ficaram em choque. Jungkook foi oficialmente nomeado o idol mais popular do ano. O mundo do K-pop treme. Um dia que não vai se repetir. 25 de dezembro de 2025. O dia em que Jungkook se tornou o idol mais popular do mundo. Olá, pessoal, e bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia, aqui no Pop Update Tonight. Hoje, não estamos aqui para passar rápido. Não estamos aqui para correr atrás de trends. Não estamos aqui para reduzir a história a 2 segundos. Esta noite, a gente desacelera. Porque o que aconteceu hoje não pertence à pressa. Pertence à memória. Pertence ao sentimento. Pertence a um momento que nunca vai se repetir. Aqueles momentos em que o mundo parece respirar diferente. Hoje é 25 de dezembro de 2025. Um dia que o mundo já conhece bem. Um dia em que as cidades ficam mais calmas. Os horários afrouxam. Até os corações mais ocupados se permitem descansar. As luzes parecem mais quentes. As casas mais próximas. As vozes mais baixas. E talvez seja por isso que o que aconteceu hoje tenha sido tão poderoso. Porque não chegou com fogos de artifício. Não gritou por atenção. Não exigiu aplausos. Simplesmente apareceu. Em silêncio. E ainda assim, seu impacto viajou mais rápido do que qualquer barulho jamais poderia. Hoje, Jungkook foi oficialmente nomeado o idol mais popular do ano. Não ontem. Não na semana passada. Hoje, 25 de dezembro de 2025. E de alguma forma, essa data fez tudo parecer mais intenso e mais bonito. Existem momentos que não precisam de música dramática. Momentos em que o próprio silêncio carrega peso. Quando o anúncio apareceu, muita gente não gritou, não pulou, não repostou imediatamente. As pessoas pararam, olharam para a tela, leram o nome de novo, Jungkook. E por alguns segundos, a timeline global pausou. Não porque alguém estivesse surpreso, mas porque todo mundo entendeu. Aquela voz interna, silenciosa, sussurrou. Sim, isso faz sentido. E então, devagar, quase com carinho, o mundo respondeu. Um post, depois outro, depois milhares. Um nome repetido em diferentes idiomas, fusos horários e emoções. E mais uma vez, todo o universo do K-pop começou a girar em torno do mesmo centro. Um centro que, na verdade, nunca deixou de existir. Por que 25 de dezembro de 2025 é tão simbólico? Essa não é apenas uma data no calendário. 25 de dezembro é um dia de reflexão. Um dia em que as pessoas se perguntam: o que ficou comigo este ano? O que realmente importou quando todo o resto desapareceu? Quem permaneceu mesmo em silêncio? E para milhões de pessoas ao redor do mundo, a resposta veio de forma instintiva. Jungkook. Não porque ele estivesse sempre visível, não porque dominasse manchetes todos os dias, mas porque apareceu exatamente quando mais importava. Quando as pessoas estavam cansadas, quando as expectativas pesavam, quando o mundo parecia barulhento demais. Ele não interrompeu, ele acompanhou. E é por isso que esse título, nesse dia, soou menos como um prêmio, e mais como um reconhecimento, uma popularidade construída sem gritar. O ano de 2025 não foi gentil. A indústria acelerou. Os algoritmos exigiram barulho constante. Visibilidade virou sobrevivência. Muitos idols ouviram. Seja mais alto, esteja em todos os lugares, nunca desapareça. Mas Jungkook fez algo raro. Ele escolheu a contenção. Não forçou momentos. Não inundou o mundo com presença. E, paradoxalmente, essa escolha o tornou impossível de ignorar. Sua popularidade não explodiu. Ela se acomodou, como algo profundo, como algo permanente. Não exigiu atenção. Conquistou confiança. Quando as palavras idol mais popular do ano foram anunciadas hoje, muitos fãs não disseram finalmente. Disseram, claro, porque isso nunca foi repentino. Foi o acúmulo de anos de crescimento, anos de paciência, anos de se tornar quem ele é. Os fãs lembraram de tudo. Das salas de ensaio, do riso nervoso, da voz tremendo antes da confiança chegar. Lembraram dos erros, da resiliência, da gentileza quando as câmeras não estavam ligadas. E, de repente, 25 de dezembro de 2025, pareceu um ponto onde todas as linhas do tempo se encontraram. Reações globais. Um terremoto silencioso. Na Coreia do Sul, as manchetes resumiram tudo em uma palavra: consistência. No Japão, o tom foi mais suave.
uma confiança que nunca se quebrou. Nos Estados Unidos e na Europa, a mídia falou sobre longevidade sem barulho, mas no Sudeste Asiático, as reações foram diferentes, foram pessoais. As pessoas não falaram de charts, falaram de vida. Ele esteve comigo no meu ano mais difícil. Eu cresci com ele. A voz dele ficou quando tudo mais foi embora. E foi por isso que o mundo do K-pop tremeu hoje. Não por causa de competição, mas por causa de uma verdade que nenhum número pode negar. Um novo significado para o mais popular. Antes, ser o idol mais popular significava aparecer em todo lugar, falar mais alto, brilhar mais forte. Mas hoje, 25 de dezembro de 2025, essa definição mudou. O idol mais popular é aquele que é amado até no silêncio, confiável sem explicações, capaz de fazer as pessoas se sentirem compreendidas, sem dizer uma palavra. E Jungkook se encaixa nessa definição sem esforço. Por que tanta gente chorou em vez de comemorar? Porque isso não pareceu uma vitória. Pareceu reconhecimento, como se o mundo dissesse em voz baixa: nós vimos você resistir, nós notamos a paciência, nós não esquecemos. Não houve gritos, só lágrimas, daquelas suaves, que vêm quando algo finalmente se completa. E tudo isso aconteceu quando ele não pediu nada. Talvez esse seja o detalhe mais poderoso de todos. Jungkook nunca pediu por isso, nunca fez campanha, nunca tratou como objetivo, e justamente por isso, foi real, merecido, inquestionável. O que a história vai dizer sobre 25 de dezembro de 2025? Não será lembrado como o dia mais barulhento do K-pop, mas como o mais honesto, o dia em que a indústria parou, o dia em que os fãs se sentiram vistos, o dia em que um nome voltou ao topo, sem força. Esta noite, no K-pop Coreia, não precisamos de fogos de artifício, porque a luz já estava ali, constante, silenciosa, e que não se apaga. 25 de dezembro de 2025. O dia em que milhões ficaram em choque, não pela surpresa, mas pela verdade. A indústria apenas assentiu em silêncio. O dia em que um artista voltou ao topo sem nunca precisar gritar Jungkook, idol mais popular do ano. E talvez a parte mais poderosa dessa história não seja o título em si, mas o lembrete de que, em um mundo que esquece rápido, alguns nomes são lembrados com amor. E quando a noite finalmente cai, não sobra barulho, não sobra disputa, não sobra urgência. Só fica aquela sensação difícil de explicar, como quando a gente fecha um livro importante e precisa de alguns segundos antes de voltar à realidade. Porque o que aconteceu hoje não pede reação imediata. Pede silêncio, pede pausa, pede respeito. O mundo seguiu, claro. As ruas continuam, os relógios não param, as notificações voltam a piscar. Mas algo ficou diferente. Algo se acomodou no lugar certo, como se uma pergunta antiga finalmente tivesse encontrado resposta. Talvez o mais bonito desse momento não esteja nos números, nem nos rankings, nem nas manchetes que ainda vão surgir. Talvez esteja no fato de que, por uma vez, ninguém precisou convencer ninguém. Não houve debate, não houve resistência. Houve apenas aceitação. Um entendimento coletivo que atravessou fronteiras sem esforço, porque algumas presenças não precisam se provar. Elas simplesmente permanecem. E é isso que torna este dia tão raro. Não foi um auge explosivo. Foi um ponto de equilíbrio. O instante em que tudo o que veio antes fez sentido e tudo o que ainda virá parece mais sólido. A indústria aprende rápido, mas também esquece rápido. Hoje, ela foi obrigada a lembrar. Lembrar que impacto não se mede só em volume, que relevância não nasce da pressa, que conexão verdadeira não se força. Há artistas que brilham como relâmpagos, intensos, rápidos, inesquecíveis por um segundo. E há aqueles que iluminam como constelações, constantes, silenciosos, sempre ali quando alguém olha para o céu em busca de algo familiar. Hoje foi sobre esse segundo tipo de luz. E talvez, daqui a muitos anos, quando alguém mencionar essa data, não fale sobre troféus ou estatísticas, fale sobre sentimento, sobre pertencimento, sobre a estranha certeza de que, mesmo em um mundo instável, algumas coisas continuam firmes. Porque no fim, popularidade não é ser visto por todos. É ser sentido por muitos. É ser lembrado quando o barulho some. É ser abrigo, não espetáculo. E se este dia nos ensinou algo, é que a verdadeira grandeza não corre atrás do topo. Ela espera. E quando chega, não precisa anunciar.
ela apenas fica. Aqui é o K-pop Coreia. E esta não foi apenas uma notícia, foi um momento.